a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa abaixo seu comentário. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre de 2021, com o seguinte tema: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje chegamos à última lição desse trimestre. Aprendemos bastante sobre os dons espirituais e ministeriais. E hoje chegamos à lição 13, que será selecionada dia 27 de junho de 2021, com o seguinte tema: a multiforme sabedoria de Deus. Aqui fala sobre a palavra multiforme. São manifestas de várias maneiras. Então, aqui nós vemos que os dons, eles são uma dádiva, são um presente de Deus. O textuário nos diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 10. Verdade prática nos diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrado ao mundo pela igreja de Cristo. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui que a sabedoria de Deus ela vai além da compreensão humana. Essa sabedoria, ela é divina, vem lá do alto. Então, não é um conhecimento humano, mas sim divino. Então, nós devemos buscar a sabedoria de Deus. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? Reverência, respeito. Então, aquele que teme ao Senhor, ele é sábio. Aqui nós vemos a leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 3, do 8 ao 10, e 1 Pedro 4, 7 ao 10, que fala o seguinte: ai mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, desde oculto em Deus, tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus. Agora a carta de Pedro, 1 Pedro 4, versos 7 ao 10, que fala o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como dons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós devemos administrar bem o dom a qual Deus nos concedeu. Então, aqui fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Aqui fala o objetivo geral: mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. O primeiro ponto é explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. E último, correlacionar os dons espirituais como fruto do Espírito. Então nós vamos falar sobre a multiforme. Nós vemos que os dons, eles são diversos. Então, Deus deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para doutores, mestres. E nós vemos que aqui a relação dos dons espirituais, o dom de revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento do Espírito, dons de poder, dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, dom de expressão ou de elocução, dom da profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, e os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Então, amados queridos irmãos, esses dons que a lista de dons que nós acabamos de falar, eles é concedido através do Espírito Santo de Deus, a qual ele distribui conforme a sua vontade e o seu querer. Então, aqui a introdução nos diz: o autismo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando o seu santo apóstolo e profeta para mostrar
que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para as pessoas assim, como eu e você. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que a multiforme, elas são se manifestadas em várias maneiras. E nós vemos que ela se manifesta através do Espírito Santo. É o dom. Dom aqui é um presente, a qual Deus concede para o homem e para a mulher. E nós vemos, amados queridos irmãos, que esses dons é para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. E o primeiro ponto diz o seguinte: os dons espirituais e ministeriais são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios, de 12 ao 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores, desde o trimestre, como Romanos, Coríntios e 1 Pedro. Então, aqui nós vemos que são diversos. São os dons espirituais na carta de Paulo aos Romanos 12, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, dons de serviço. Em Coríntios, dons espirituais. E nós vemos que esses dons, queridos, eles são manifestos através do Espírito Santo. Então, nós devemos usar para a glória do Senhor Jesus. E aqui fala, são amplos, a sabedoria de Deus é multiforme, é plural, e é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, esses dons são amplos, eles são vários. E nós vemos, amados queridos irmãos, que ele está no plural. Então, são muitos. Então, Deus, ele dá a cada um conforme a sua vontade. Aqui fala, dádivas do Pai. Dádivas é um presente. Aqui fala, outro excelente dádiva de Deus. Aqui fala sobre o amor. Nós vemos que em São João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho unigênito. Nós vemos que Maria estava grávida. Ela estava grávida, virgem, e ela gerou Jesus através do Espírito Santo. E nós vemos que o Filho unigênito foi gerado através de Deus. Nós vemos que Maria não coabitou com José. E nós vemos que enviou o seu Filho unigênito para amar a humanidade, um amor infinito, um amor a qual o homem não sabe expressar. E nós vemos que Jesus, ele amou todos. Então, aqui fala que devemos também amar os nossos próximos. Devemos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Devemos orar uns pelos outros. Então, Jesus, ele nos ensina o amor. Aqui fala, a dádiva da filiação divina. Deus torna-se um filho das trevas em filho de Deus. São João 1,12. Vamos ler aqui, João 1,12. Nos diz o seguinte, mas todos que quando receberam, deu-lhe poder de serem filhos de Deus, aos que creem no nome. Então, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus como Salvador, arrepender dos seus pecados, se tornam filhos de Deus. Então, nós vemos aqui também um presente, a qual Deus nos dá, de ser filhos do nosso Deus, do nosso Pai. Então, nós vemos aqui, é a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-se membro da família. Então, nós somos salvos através da graça. Nós vemos que Jesus, ele morreu, ele enviou o seu próprio Filho para pagar os nossos pecados ali na cruz do Calvário, nos dar uma nova vida. E aqui fala o mistério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do mistério da reconciliação. Vamos ler aqui 2 Coríntios 5:19. Nos diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, depois
em nós a palavra da reconciliação. No mesmo livro, vamos ler o versículo 17, diz o seguinte: assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui fala, a nova criatura é um novo nascimento. Nós vemos que quando o homem, ele aceita Jesus, arrepende dos seus pecados, desce as águas, quando ele desce as águas, seu pecado ali é sepultado. Ele torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqui fala, e mediante a palavra criatura de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo o império do Espírito Santo. Então, queridos, se torna o Filho de Deus. E aqui, o subtópico 2 fala o seguinte: bons despenseiros dos mistérios divinos, como sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando-se da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidade indispensável ao exercício do ministério. Vamos ler aqui 1 Timóteo 3:2. Que fala o seguinte, o versículo: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, amado, queridos irmãos, isso aqui tudo é a qualidade de um obreiro, de um ensinador da palavra de Deus. Ele deve ter apto para ensinar, deve ter as qualidades. Nós vemos aqui que fala o seguinte, que ele deve ajudar também as pessoas que estão desempregadas. Aqui fala, ele deve ser hospitaleiro. Então, é ajudar as pessoas que não têm as condições financeiras, socorrer aquela pessoa. Então, o trabalho tanto do bispo, tanto do evangelista, tanto do presbítero, tanto do pastor, todos que lideram a liderança devem ter esse trabalho, esse amor à obra de Deus. E aqui fala, amados queridos irmãos, por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. Então aqui está falando que o obreiro deve ser temperado, ele não deve dar assim ao vinho, não à bebida, e também não trazer confusão nem contenda para a igreja. E aqui falou, o fiel despenseiro é o oposto disto. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério. Então, nós vemos que o despenseiro, ele deve vigiar, ele deve ser um marido de uma só mulher, deve ser um bom pai, deve amar a sua própria mulher. A Bíblia diz que sobre os maridos devem amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Então, essa recomendação é para todos os servos do Senhor. E aqui, irmãos, no subtópico 2, no ponto 2, fala o seguinte: amor e hospitalidade. O despenseiro de Cristo tem um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas, amar sem esperar receber coisa alguma, parte do chamado para os relacionamentos. Vamos ler aqui 1 João 3:16. João 3:16 nos diz: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nos devemos dar a vida pelos irmãos. Então, aqui fala sobre a caridade, fala sobre o amor. Então, amados queridos irmãos, a Bíblia diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, tivesse o conhecimento e não tiver amor, nada serei. Então, amados queridos irmãos, nós devemos ter a hospitalidade, ajudar as pessoas necessitadas. O trabalho do obreiro é ajudar na assistência social. Então, aqui está falando, devemos, como Cristo amou
à humanidade, amor a todos, devemos também amar a todos. Então, foi um grande exemplo aqui. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se dominam discípulos do Senhor Jesus. Então, Jesus diz, fazer discípulos. Então, discípulos, queridos, é em todas as áreas, na área do aprendizado, na área de ajudar, na área em todas as áreas. Devemos amar, devemos acolher. Aqui fala sobre acolhimento, tratar bem as pessoas, ajudar. Então, esse é todo o trabalho de todo cristão. O segundo ponto e terceiro fala o seguinte: o despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte. Cada um administre os outros dons como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, quando fala multiforme, são de variedades de dons. Então, cada um Deus deu dons. Então, deve administrar bem. Sabemos que nós somos mordomos. E Cristo, ele é o dono de todas as coisas. Então, aquele que administra bem, tanto no lar, tanto na igreja, deve ser um bom dispenseiro, amar a obra de Deus, amar a todos, fazer por amor, não pelo dinheiro. E aqui fala, pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Então, tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Deve ser para Jesus, não para se engrandecer, ser maior que todos. Nós sabemos que a hierarquia é a posição. Então, não devemos pensar em posição, mas pensar em agradar ao nosso Deus. Nós somos servos e devemos servir com todo o amor diante da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Então, sejam plenamente conservados. Aqui fala, por isso os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus. Então, amados queridos, devemos dar exemplo como Cristo deu exemplo. E não devemos seguir as pisadas de Jesus. E aqui fala, os bons despenseiros dos ministérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade, fidelidade ao Senhor. Então, deve ter vigilância, vigiar em todo momento, estar em alerta, amar o amor, que é a caridade, que é o fruto do amor. Nós sabemos que o fruto do amor está coligado às qualidades da mansidão, da domínio próprio, em todos o fruto do Espírito. Nós vemos que no livro de Gálatas está escrito o fruto do Espírito, está no singular. Mas o apóstolo Paulo está falando que é o único fruto que está coligado ao amor, à hospitalidade também, ajudar as pessoas menos favorecidas, as pessoas que precisam de socorro, de ajuda. A fidelidade, amar o Senhor, ser fiel em todo momento na caminhada do Evangelho. O terceiro ponto, amados queridos irmãos, para nós encerrarmos, fala o seguinte: os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Então, eles são indispensáveis. Então, deve ser usado para a glória de Deus. E aqui fala, uma onda de frieza na multidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo. Então, amados queridos, hoje tem havido muito frieza nas igrejas. Então, precisamos buscar o Espírito Santo para sentir o renovo do Espírito Santo. Nós sabemos que para ser batizado deve buscar aquele que não é batizado. E aquele que é batizado precisa se pedir o revestimento de poder renovar o Espírito Santo. Então hoje, nós, nos dias atuais, não vemos mais isso. Os sinais, os milagres do Senhor. Mas, amado, que devemos despertar do sono da indolência e fazer a obra de Deus com amor, rasgar as nossas mangas e pregar o Evangelho. E aqui falei, então, os dons do Espírito são ainda mais necessários. Então, amados queridos, os dons, eles são necessários para a igreja, as ferramentas. Esses dons, eles são para a edificação do corpo de Cristo. E aqui falei, no tempo da sequidão, precisamos buscar mais a face do Senhor, rogando em manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes. Então,
aqui fala sobre o despertamento. Então, devemos despertar do sono. Devemos abrir os nossos olhos espirituais e fazer a obra de Deus. A Bíblia diz, pelo fruto, eu vou conhecer. Jesus disse, eu vou conhecer pelo fruto. Aquele fruto que traz amor,